A fúria do vulcão Chaitén. Uma cidade cercada por montanhas imponentes, cobertas pelo gelo e pela neve. É difícil imaginar que esse lugar tenha sido responsável por tanta destruição. Paisagens serenas, mas ameaçadoras. Aquela montanha, que fica a apenas 10 quilômetros daqui, explodiu. Uma imensa coluna de fumaça cobriu toda a região. Alguns destes montes são vulcões adormecidos, que a qualquer momento podem acordar mal-humorados. Árvores gigantescas foram cortadas ao meio. Algumas outras, olha, completamente arrancadas pela raiz e todas totalmente carbonizadas. Até hoje, as colunas de fumaça que se erguem lá no topo não deixam ninguém esquecer do perigo que ainda ronda a região. Mas será que uma nova catástrofe está próxima? Para responder a esta pergunta, subimos a montanha até a cratera que mudou a geografia e a história deste lugar. Olha só, que imagem impressionante. Nenhum outro país do mundo tem tantos vulcões como o Chile. Existem pelo menos 4.000 espalhados pela extensa e estreita faixa de terra que forma o território chileno. Chaitén, no sudoeste do país, fica às margens do Pacífico, sob a incômoda sombra de vulcões. 2 deles são velhos conhecidos. De um lado, o Corcovado, um cartão postal cujo topo fica a 2.300 metros de altura. É um vizinho tranquilo. A última erupção aconteceu 7.000 anos atrás. Do outro lado, fica o Mitimauída, um gigante adormecido. A última erupção aconteceu há quase 200 anos. Até o dia 2 de maio de 2008, ninguém sabia da existência de um terceiro vulcão nas redondezas de Chaitén. Mas naquela manhã, aquela montanha, que fica a apenas 10 quilômetros daqui, explodiu. Uma imensa coluna de fumaça cobriu toda a região. O dia virou noite e Chaitén começou a viver o seu pior pesadelo. Foi uma explosão tão violenta que a terra tremeu. Enquanto isso, o vulcão lançava pedras e rochas fumegantes a quilômetros de distância. Em seguida, uma gigantesca coluna de fumaça tomou conta do céu. Estas imagens foram feitas às 9 horas da manhã, mas repare, Chaitén está às escuras, como se fosse noite. No dia seguinte, a fumaça já atingia impressionantes 30 quilômetros de altura. Uma foto de satélite mostra a nuvem de cinzas atravessando os Andes e a Patagônia Argentina e chegando ao Oceano Atlântico. Hay algo de nieve en la cordillera durante estos días en esta parte del hemisferio. Bernardo Munhoz é apresentador da única rádio de Chaitén. Las presiones laborales afectarán sus nervios y por ende su estado de salud. Bernardo conta que quando aconteceu a erupção, os próprios moradores se transformaram em repórteres. Eles ligavam para a rádio, passavam as informações e ele então dava alertas ao vivo para toda a região. Nos entregaba la información o la consulta y tenía la respuesta también de otra persona. O
radialista ainda se lembra da devastação causada pelo vulcão. Era como uma película onde... Era como um filme de terror, ele diz. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Todos são rapidamente retirados de Chaitén em ônibus, carros e barcos. Dois dias depois, como se fosse um tsunami, uma enorme onda varre a cidade. A tragédia em Chaitén não foi provocada somente pelas cinzas que caíram do céu, mas principalmente por aquelas que foram trazidas pela água do rio que passava ao lado da cidade. O volume de cinzas que veio com a correnteza foi tão grande que formou uma barragem bem naquele ponto. A água ficou represada durante vários dias e quando finalmente esta barragem de cinzas se rompeu, o rio mudou seu curso, arrastando casas e deixando Chaitén completamente inundada. A enxurrada invade a cidade e arrasta tudo pela frente. As cinzas que vêm com o rio chegam até o mar e aumentam a faixa de praia em quase 1 quilômetro. Juan Santana Vargas diz que este local, hoje tomado por areia, madeira e entulho, antes tinha cerca de 450 casas, todas destruídas pela força das águas. Aqui todo esto que le estoy mostrando aqui, todo isso era casa. Entre as habitações que deixaram de existir, estava a que ele próprio vivia. Depois de perder tudo, Juan diz que a lembrança de tanta destruição nunca vai ser esquecida. Todo lo que es naturaleza é marcado para sempre. Até a morte, ele vai falar sobre a erupção do vulcão Chaitén. Sempre sale a conversação do vulcão Chaitén. As casas que não foram arrastadas pela água ficaram assim, olha, quase que totalmente encobertas pelas cinzas do vulcão. Essa é uma casa de 2 andares, um sobrado. Olha a altura do telhado. E tudo isso em volta são cinzas. Cinzas do vulcão. Aqui dá pra gente entrar nessa casa para ver como ficou aqui por dentro. Aqui é a sala. Olha, deixaram tudo para trás. Aqui ainda estão sofás, móveis, até um quadro na parede, objetos de uso diário, como uma enceradeira, por exemplo, uma caixa de som. Os esqueletos das casas abandonadas formam uma espécie de cidade fantasma. Em meio a tanta destruição, ainda é possível encontrar pequenas lembranças das pessoas que viviam aqui. São roupas, sapatos, controles remotos, tudo deixado para trás. Sérgio Solis tem 52 anos e morava com a mãe, a irmã e uma sobrinha nesta casa. Depois que Chaitén foi devastada, Sérgio e a família se mudaram para outro bairro. E com a ajuda do governo chileno, construíram uma casa nova. 8 anos depois da erupção, esta é a primeira vez que ele volta ao lugar onde vivia com a família. Sérgio se emociona quando revê os móveis da casa, a sala onde assistia a jogos de futebol aos domingos, uma boneca da sobrinha, cozinha onde a mãe dele preparava o almoço. São partes da vida do Sérgio que ficaram aqui, soterradas pelas cinzas do vulcão.
Ele diz que é muito duro voltar aqui. Parte da vida dele, talvez a melhor parte, tenha sido vivida dentro desta casa. Impossível conter a emoção de estar neste lugar novamente. No quería recordar mucho, pero es como un sueño. Sérgio, assim como os demais habitantes de Chaitén, conseguiu recomeçar depois da erupção. Mas a sombra do vulcão ainda paira sobre as casas soterradas. O vulcão Chaitén continua ativo, mas agora, em vez de fumaça e pedras incandescentes, o que sai da montanha são pequenas colunas de vapor. Daqui de onde estamos até o topo são 2.200 metros. Nós vamos subir até lá, montanha acima, numa caminhada que deve durar pelo menos 3 horas. Conhecer de perto o vulcão, ver como é a cratera do Chaitén. São horas e horas subindo, como se fosse uma escada com milhares de degraus. Faz frio, na casa dos 10 graus. Mas o sol e a caminhada morro acima trazem o suor e o cansaço. Estamos subindo já há 2 horas e neste ponto a gente tem uma boa ideia da destruição provocada pelo vulcão Chaitén. É uma paisagem ao mesmo tempo maravilhosa e um pouco desoladora. Tudo isso era um bosque formado por árvores nativas aqui do Chile e todas elas foram completamente queimadas. Ervin Gonzalez, administrador desta reserva ecológica de 3.000 quilômetros quadrados, diz que na área em torno do vulcão existiam muitos alerces, árvore típica desta região que chega a durar até 3.000 anos. Todas elas foram queimadas. Mas em algumas, os troncos já brotam novamente. Para Ervin, a regeneração é simples. Ele diz: a natureza se recupera sozinha quando o estrago é provocado pela própria natureza e não pelas mãos do homem. Como a natureza é capaz de volver a recobrir-se e volver a seu estado natural normal. Continuamos a subida. O cansaço aumenta. Em volta, o cenário é de terra arrasada. À medida que a gente vai se aproximando do topo da cratera, fica mais fácil perceber o impressionante poder de destruição que tem um vulcão. Neste ponto, árvores gigantescas foram cortadas ao meio, algumas outras, olha, completamente arrancadas pela raiz e todas totalmente carbonizadas. Menos de 50 metros nos separam da cratera, mais alguns passos e chegamos. Foram 3 horas e meia de caminhada e agora estamos chegando bem aqui na borda da cratera do vulcão que provocou tanta destruição em Chaitén. E olha só, que imagem impressionante. A cratera é um enorme caldeirão de 2 quilômetros quadrados. Este foi o epicentro da explosão. Deste lugar, fogo, rochas fumegantes e cinzas foram lançados a quilômetros de distância. Este é o ponto onde é possível chegar mais perto aqui da borda da cratera, da imensa caldeira que se formou nessa montanha. Lá embaixo, um rio de lava petrificada, um rio coberto por toneladas e toneladas de cinzas. Agora é um silêncio impressionante, uma paz. É difícil imaginar que esse lugar tenha sido responsável por tanta destruição.
Em alguns pontos, a fumaça ainda brota na encosta da cratera como se fossem pequenas chaminés. Mas a vista, aqui de cima, é de uma paisagem espetacular. E de vez em quando, o vulcão Chaitén faz questão de mostrar que ainda é uma ameaça. Exatamente no dia em que deixamos a cidade, a montanha volta a lançar uma coluna mais forte de fumaça, como a lembrar aos moradores que o perigo existe e está mais perto do que eles gostariam.